Oi, gente, tudo bem? Olha nós novamente aqui no programa da Casa da Amizade. Antes de mais nada, eu estou aqui com a minha convidada, mas vou tirar a máscara para facilitar até mesmo para os nossos microfones e para que vocês nos ouçam com mais clareza. Hoje nós vamos comentar um assunto assim muito interessante, algo novo, chama-se a comunicação não violenta. Às vezes a gente, conforme o tom de voz, você pode estar elogiando e no mesmo tom você pode estar ofendendo. Depende muito da situação. A pessoa que vai nos explicar isso é uma pessoa que eu tenho uma completa admiração por ela, uma pessoa muito esperta, inteligente. Ela tem umas coisinhas depois que nós vamos comentar. É Marlise do Simbamp. Marlise, obrigada por estar aqui com a gente novamente, né? Segundo dia, logo você vai poder pedir música. Ah, isso aí. Muito obrigada, Marlise, por aceitar nosso convite e por falar de uma coisa tão inesperada, né? Uma coisa nova, né? É algo novo que está surgindo agora, né? Esse comunicação não violenta. Tu vê, a comunicação é uma coisa tão antiga, né? Mas que agora tá vindo com uma técnica, agora tá vindo com uma explicação um pouco mais ousada, um pouco mais aberta, exatamente para melhorar as nossas relações. E nada melhor do que nesse período de pandemia para a gente poder ampliar e melhorar a nossa comunicação, né? Porque os relacionamentos às vezes ficam um pouco estremecidos em casa, no próprio trabalho, ou mesmo online, né? E eu acredito também, né, que até mesmo o nervosismo, né, esse cansaço desse fica em casa, também altera muito os sentimentos e isso aflora na própria comunicação, né? E tu falou uma coisa bem importante, Yolanda, porque quando a gente se comunica, o que a gente não leva em conta e por isso que atrapalha a comunicação? Exatamente os nossos sentimentos. Às vezes a gente fica bravo, fica chateado, fica de cara fechada, mas não comunica o que está sentindo. E se a gente aprender, e que na verdade a gente nunca teve esse conhecimento, essa prática, esse estudo de poder aprender a se comunicar, a gente seria muito mais tranquilo, né? No momento que eu digo assim, eu não gostei, Yolanda, da maneira como tu falou comigo, tu poderia me perguntar com outro tom, já que tu falou do tom, né? Então, quando eu começo a falar do meu sentimento, eu consigo me comunicar melhor e eu consigo fazer com que a pessoa de fato compreenda o que eu quero falar. Então, isso tem a ver com a comunicação não violenta. Não é aquela violência assim, agressiva. Às vezes é o tom de voz, é o que tu fala, é o que é compreendido, porque também a gente sabe que a comunicação não é o que eu falo e sim como a pessoa compreende, né? Então, fica aquela coisa, quanto mais clareza tu traz, quanto mais tu traz o teu sentimento, melhor tu consegue te comunicar. Isso a gente não aprendeu na escola, não aprendeu em casa, não aprendeu em lugar nenhum, na verdade, né? E isso tem causas, né? Muitas causas. E se a gente aprender a se comunicar, a usar o tom de voz, a usar a nossa expressão corporal para poder conversar e falar o que a gente quer... Porque assim, a gente está transmitindo todo o tempo na nossa comunicação os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Só que eu não falo. Eu digo, porque tu fez isso, porque o meu chefe é o problema, porque eles sempre culpabilizando o outro, sempre colocando a responsabilidade no outro, né? É muito bom isso, colocar no marido, na esposa, no chefe, na irmã, né? Terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa é prático, é muito prático isso. Mas quando a gente começa a conversar e falar dos nossos sentimentos e nos responsabilizando por aquilo que a gente tá comunicando, por exemplo, assim, é sempre bom dar exemplo, né? Então vamos comentar, por exemplo, eu fiquei chateada que eu escrevi num grupo e ninguém me respondeu. Comum, né? Hoje em dia tá mais comum do que em função da correria, né? Só que aí eu fico pensando, a Yolanda não gosta de mim. O Bruno não me dá bola. A outra pessoa, eu não tenho mais importância para ela. Eu coloco o meu sentimento, o meu sentimento mesmo, a minha carga interna para avaliar aquilo que está sendo comunicado. No momento que eu digo assim, Yolanda, tu não me respondeu, tu não gosta mais de mim, eu poderia colocar assim, Yolanda, eu me senti triste porque tu não me respondeu. Tu tá bem? Tu tá chateada? Eu não gostei
porque eu fui ignorada nesse grupo, mas sempre buscando e me responsabilizando pelas minhas palavras e pelo meu sentimento. Porque por trás tem sempre uma necessidade que a gente não expressa. E assim, Marisa, eu acho que uma coisa que é muito difícil é nós nos avaliarmos e tentar ver por que estão agindo daquela forma. Porque às vezes a gente vai ser cruel, rude com uma pessoa, sendo que ela não tem nada a ver com a situação, e a gente já vem de um outro histórico. É complicado isso. Eu sei porque eu tenho muita dificuldade em reconhecer o porquê que eu estou agindo daquela forma. Uhum. Aí a gente vai entrar na questão das necessidades, né? Por exemplo, a gente sabe que uma das necessidades primordiais é ser escutado, é ser visto, é ser olhado. E hoje, há pouco mesmo aconteceu que eu fui recebida e a pessoa me disse: oi, tudo bem? Tu tá bem? Uhum. Eu não fui vista, eu não fui olhada, eu não fui reconhecida como um ser humano. É diferente. Ela estava ali no celular e não... E essa questão do celular, gente, é muito importante, é muito grave. Dentro das famílias, dentro das organizações, dentro dos grupos sociais, quantas vezes a gente está se comunicando, mas não está olhando para a pessoa. Não está escutando para a pessoa porque está aqui no celular. Então, o celular, como é muito positivo e agrega e muito na nossa vida, ele também deprecia as nossas relações. E a escuta é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, porque a gente sempre quer escutar para responder. Não quer escutar para escutar. Não quer escutar para receber aquilo que tu está dizendo. Seria uma escuta com empatia. Uma escuta com empatia que a gente chama de escuta ativa. Mas é isso, é uma escuta empática. É uma escuta onde eu, de fato, estou interessada em ouvir aquilo que tu diz. Estou conectada contigo, escutando de corpo e alma aquilo que tu está me dizendo. Não interessada em te responder, em dizer assim, ai, mas eu também. Não, mas tu não sabe a minha. Sempre a gente tem uma história para contar, que a minha é pior, que a minha é mais grave, que aconteceu assim comigo. Ou seja, eu não estou escutando, eu não estou conectada contigo para te escutar, eu estou conectada contigo para responder. E aí entra o famoso ego, né? Não, e aí às vezes quer debater com a pessoa, não, mas a minha dor é maior que a Isso, sua. Não, mas tu não sabe a minha, Yolanda. Tu não sabe a minha. Entende? Então... Não há escuta, né? Não há integração, né? Na comunicação. Exatamente. E quando a gente escuta, a gente não escuta só com o ouvido. A gente escuta com o olhar também. E isso integra o ser humano, comunica, conecta, cria uma sincronia e uma sintonia que é uma coisa assim gritante, muda completamente a sintonia da tua conversa. Muda completamente. Então, é uma coisa assim que olhar nos olhos, escutar ativamente, ou seja, com atenção, faz total diferença. E tem como a gente se educar? Tem! Se educar para agir da forma mais correta possível? Com certeza, porque assim, como tudo, a gente vem aprendendo, né? E essa é a tal da evolução, e graças a Deus a evolução está indo muito para essa questão das relações humanas. Então, assim, por exemplo, tem muitas técnicas que eu não sabia que hoje eu pratico. Muita coisa que eu não sabia, e hoje eu me dou conta, mesmo quando eu tô com os meus coaches, eles me falando, contando as histórias, falando as atividades, o que aconteceu no dia, ou mesmo uma decisão que a pessoa tomou, e a tendência sempre é assim, que pergunta que eu vou fazer? Que pergunta que eu vou fazer? Não, hoje eu dou uma relaxada e escuto. Mas é uma técnica, é um aprendizado, e todo mundo pode aprender a fazer isso, todos, nós estamos aqui para treinar o nosso ouvido, treinar o nosso olhar. E aí tu te torna empática, né? Porque tu percebe que eu tô de fato contigo, certo, Yolanda? Quando eu olho para ti, tu entende que eu tô contigo. E engraçado, agora você falando, né? Tem pessoas que às vezes você tá conversando com ela tem dificuldade de olhar nos olhos, né? Uhum. Tem pessoas que você tá conversando... E eu sinto, normalmente às vezes eu sinto essa necessidade de ouvir as pessoas pelos olhos. Uhum. E tem gente que foge, né? Como se fugisse dos olhos. Aí você fica naquela, meu Deus, será que aquela pessoa está sendo autêntica? Será que aquilo é verdadeiro? Não é?
Aí nós vamos lá na nossa infância, né? O quanto a nossa mãe conectou conosco nos primeiros anos, nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, enquanto estava amamentando. Isso aprendi com a minha amiga, a psicóloga Rita Rosa Barreto. Que quando tu tá amamentando, tu tá com teu bebê no colo, tu tá conectando com ele, tu tá te comunicando. É a comunicação da alma. Agora falando um pouco mais na minha linha, né? É a comunicação da alma, o olhar. É a janela da alma. Então, por isso que a gente se conecta. Por isso que a gente se... Por isso que tu te torna uma pessoa importante, tu te torna uma pessoa validada. Não é verdade? É muito diferente tu dizer assim, oi Yolanda, tudo bom? Tá bem? Ou eu dizer assim, oi Yolanda, tudo bom? É completamente diferente, né? E isso pode ser aprendido sim, tu me perguntou, né? Pode ser aprendido, pode ser treinado, pode ser desenvolvido. Existem vários cursos hoje de comunicação não violenta, de comunicação empática, de liderança empática, de feedback empático. É muito lindo esse trabalho. Eu tô apaixonada porque, assim, é uma coisa que eu já tinha dentro do meu coração e hoje eu tô vendo que tem técnica, que tem conhecimento. Então, eu tô me debruçando em cima disso porque eu acho que faz total diferença nas relações humanas. Eu preciso aprender a fazer isso. Porque eu vou ser sincera, às vezes eu tenho um ditado assim que eu digo, às vezes eu não respondo, eu vomito. O que me vem na cabeça eu solto. E isso é ruim, porque depois você se arrepende. Porque aí você faz aquela autoanálise, fala, pô, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Agora me diz uma coisa, Yolanda, quem é que não precisa? A menos que não seja humano, daí não precisa, mas todo ser humano precisa aprender sim sobre a comunicação empática. Faz toda a diferença. E quando tu fala isso, que tu não fala, tu vomita, nós estamos falando da escuta de novo, né? Porque no momento que eu tô conversando contigo, que tu tá conversando com uma outra pessoa, e tu tá escutando com presença ativa, com escuta ativa, tu tá conectada com ela e tu tá entendendo o que ela tá dizendo. E tu vai te acalmar. E aí entra a questão da ansiedade. Né? Que a gente precisa sim ter uma dose de serenidade, uma dose de tranquilidade para poder respirar e deixar a pessoa falar para depois a gente poder complementar. Mas é um treinamento, não pensa que eu tô prática nisso, não. Eu tenho muito que aprender, gente, tenho muito que aprender. Mas é isso aí, somos humanos em evolução e isso é que vale. Tem técnica e tem desejo de aprender. Então tá tudo bem. Né? A comunicação sempre, né, desde o começo, as pessoas têm necessidade de se comunicar, né? E umas têm muito mais, né, Yolanda? No meu caso. E o meu. Eu tenho. E muita gente que está nos assistindo também, a gente sabe disso. Eu tenho necessidade de ver pessoas. Eu adoro ver pessoas. Essa pandemia para mim foi esse negócio de não poder sair na rua, ver as pessoas. Isso para mim foi uma tristeza muito grande. E eu gosto de estar com pessoas, estar com muita gente. É impressionante, né? E isso, eu não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Na verdade, agora eu vou entrar numa outra área que eu trabalho também, que é o perfil comportamental, que depende do perfil da pessoa, ela tem mais necessidade ou não. Eu, por exemplo, sou um perfil como tu, que é comunicação. Que a gente gosta de se comunicar, a gente gosta de se conectar com pessoas, gosta de tá interagindo. Para mim também foi um sufoco eu não ter interagido. Tanto que assim, não abraçar para mim tá sendo verdade. Para ti também, né, Yolanda? Nossa. E para quantas pessoas que estão nos ouvindo também? Já tem as pessoas mais introspectivas, que é o de um outro perfil, que são pessoas que tendem a trabalhar mais com trabalhos burocráticos, trabalhos da linha da matemática, da lógica, da informática. Então, assim, não tem certo e errado. Porque nós temos um perfil e dentro desse perfil nós temos uma missão para cumprir. E tu tá cumprindo muito bem, olha. Tá comunicadora. E eu digo também, né, que a gente também é muito afetuoso. Sim. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de abraçar muito. E eu não me importo se é velho, novo, se eu conheço ou não conheço. Eu já vou abraçando as pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que isso é tipo do brasileiro, né? Porque você vai para fora nos outros países, você não pode nem chegar perto, né? Então eu acho que eles já são doutrinados desde cedo a não ter contato físico. E nós já não, nós somos assim, caliente, né? Queremos o afeto, o abraço, a comunicação. E eles não vêm para cá aprender isso com nós? É verdade. Por isso que eu digo, eu tenho 2 cunhados americanos. Eles amam o Brasil.
E eles são na deles, eles estão... Mas eles amam o Brasil, porque aqui a gente abraça, a gente acolhe, a gente aceita a pessoa como ela é, né? Não fica discriminando, tem esse afeto. Isso é lindo. Nós temos que ensinar isso pro povo. Nós temos que ensinar isso para os estrangeiros, ou então a gente pode proliferar isso na nossa família, que é uma coisa tão linda. Eu sinto muita falta do afeto, eu também comungo da mesma ideia, do mesmo sentimento que tu, e eu acho que a questão do afeto é uma falta que nós estamos tendo hoje e que a pandemia trouxe como presente para nós. A possibilidade de nós desenvolvermos o afeto dentro de casa. Falando, ainda voltando no negócio da comunicação, a pandemia também... eu digo assim que, por exemplo, as famílias voltaram a se ficar juntos, né? Porque tinha marido, os casais se viam no sábado e no domingo durante a semana, né? E agora com essa pandemia houve muito... E aí foi nessa hora que agora começou, eu estava vendo que aumentou o número de casos de Maria da Penha, separações, porque as pessoas se deram conta que elas moravam com o estranho. Ou que tem aquele filme, Dormindo com o Inimigo, né? E a comunicação nessa hora agora foi alterada. Por isso que eu acho que veio essa... Ou foi resgatada? Na verdade é uma oportunidade de ser resgatada, né? E eu acho que agora por isso se torna mais importante, porque nós temos, olha, no meio corporativo nós temos a comunicação por WhatsApp, a comunicação eletrônica. O e-mail, o WhatsApp que funciona muito bem hoje. Nas relações familiares, nós temos a convivência estreita, almoçando junto, jantando junto, convivendo junto, deixando toalha molhada em cima da cama, deixando escova de dente, né, com a pasta de dente. E tudo isso faz parte da nossa rotina. No meio social, seja por meio de pequenos encontros ou então também a comunicação eletrônica, nós estamos nos comunicando. Foi tapada a nossa boca com a máscara, mas a gente tem essa necessidade, a gente vazou para os dedinhos para a gente se comunicar. E tudo é uma maneira de se expressar. Então, voltando lá para a comunicação empática, né? Quando a gente consegue se comunicar, fazendo o pedido correto, colocando os nossos sentimentos, falando das nossas necessidades e se autorresponsabilizando, isso faz toda a diferença. Porque eu digo assim, eu me sinto triste porque tu não me respondeu, Yolanda, mas eu tô me sentindo triste, é porque eu tenho vontade de conversar. E aí quando tu não me responde, me parece que tu não gosta de mim. Eu tô certa, Yolanda, porque essa é a minha necessidade. Tu entende? Muda completamente. Vou dizer assim, tu não me respondeu, Yolanda, porque daí já vai assim, já vai com aquela carga negativa, né? Não, porque tu nunca me responde, tu não me respondeu uma vez, por que tu nunca me responde? Né? Ou então, tu não me dá bola, tu tá só no celular, ou tu tá só vendo filme, não fala comigo, não conversa comigo. Então, a gente pode mudar o nosso jeito da conversa, dizer assim, marido, querido, eu tenho tanta necessidade de conversar, eu entendo que tu esteja todo dia fora trabalhando, mas eu tô em casa. Tô trabalhando home office, tô todo dia em casa, às vezes tem que cozinhar e suportar filho, porque reclama daqui, briga dali. Então eu gostaria de conversar um pouquinho contigo. E eu me sinto com necessidade de ser escutada e de falar. Não é assim, tu não me ouve. Tu nunca tem tempo para mim, porque daí vira de acusação para um diálogo. Mas a responsabilização sempre fica no meu colo. No meu colo. Daí a coisa funciona, fica mais fácil. E eu entendo, sim, que essa questão que tu falou, né, da Maria da Penha, e as agressões familiares, mesmo verbais, não precisa ser físicas, às vezes as verbais são muito piores, né? Eu também acho. A gente precisa aprender, precisa treinar, precisa ter técnica, precisa se abrir um pouquinho, porque o mundo mudou, as coisas mudaram e não vão mais voltar a ser daquele jeito. Elas já estão transformadas. Então não tem o porquê de a gente se fechar e não abrir para esse conhecimento novo, para essa nova forma de se comunicar, que não tem nenhum segredo. Só que a gente fala desde a alma, desde o nosso coração. Não fala só pela razão. E se coloca com uma postura um tanto vulnerável, né?
eu me sinto triste, eu estou chateada, eu fiquei surpresa quando aconteceu isso. Eu. No sentido de autorresponsabilidade. Então, a gente está mexendo com a vulnerabilidade, né? Está mexendo com o ego. Então, Mas o eu, de eu também me reconhecer também é complicado, né? exige humildade. Exige E muita muito humildade. autoavaliação, né? A autoavaliação, isso é muito complicado para a gente aceitar a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa situação. Por isso que a gente fala muito, eu mesmo falo muito da questão do autoconhecimento. O quanto o autoconhecimento é importante. E a gente sabe que hoje existem inúmeras maneiras de a gente se autoconhecer, né? Da gente se conhecer, da gente... tem atividade, tem yoga, tem a própria ginástica, tem terapias holísticas, tem jogos, tem danças. Meditação, tem muitas coisas que a gente pode usar. Falando em meditação, você tem um grupo de meditação. Sim. Nos fala um pouquinho desse grupo. Olha só, foi uma surpresa para mim, porque eu medito há mais de 3 anos e sinto uma diferença enorme na minha vida em função disso, tá? E aí, conversando com umas amigas, elas me pediram que gostariam também que eu mandasse essas meditações. Aí eu disse, então eu vou criar um grupo para poder colocar elas para mandar as meditações. E quando eu criei o grupo, eu disse, bom, mas eu posso mandar para outras pessoas. E comecei a enviar para os meus grupos. Surpreendentemente, no primeiro dia, era fim de semana, as pessoas estão mais tranquilas, né? Eu mandei para algumas pessoas, 60 pessoas entraram no grupo. Eu disse, nossa, será que a demanda é tão grande? Então, aí eu comecei, porque o meu objetivo qual é? Que as pessoas se sintam tão bem quanto eu, que as pessoas se sintam melhor, que as pessoas baixem a ansiedade, que as pessoas sejam mais tranquilas, mais serenas, né? E aí eu comecei a enviar para outros grupos e eu já estou com 100 e poucas pessoas no grupo. Então, diariamente eu mando uma meditação curtinha, assim, que é só para começar bem o dia, para entrar com foco, com serenidade, com tranquilidade. Isso tem feito bem a muitas pessoas, eu estou muito feliz por isso. Nossa, então assim, gente, quem quiser participar, entre em contato com a gente, que eu passo para ela, e aí... Vamos entrar nesse grupo, porque, faz favor, eu faço questão de entrar nesse grupo, né? Te peço 1000 perdões por não ter te enviado o link, porque foi uma falha muito grave minha, Yolanda. Não, faço questão, porque eu gosto muito de ouvir, assim, eu acho que palavras de positividade, eu gosto de ouvir sempre, toda manhã. Eu acho que faço questão para que você comece o dia já com aquele up, né? Exato, porque são 5, 10 minutinhos que tu para, te conecta contigo mesmo, relaxa, te interioriza, porque é aqui que estão os recursos. A gente cansa de querer buscar lá fora. Não, tá aqui. Nós temos tudo, nós temos força, nós temos vontade, nós temos alegria, nós temos disposição, nós temos inteligência, nós temos todos os recursos dentro de nós. E a gente insiste em buscar fora. Se a gente se conecta um pouquinho, fecha os olhos, faz uma respiração adequada, pronto, muda o dia. É muito gostoso. Maris, mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho, rapidamente, sobre a escuta, que é uma coisa que... Fica à vontade. Os orelhões, assim, tem que estar bem abertos, bem destapados, porque... A escuta é que faz da comunicação um bom diálogo, uma boa conversa. A gente se coloca à disposição da pessoa para de fato escutar ela, conectar com ela, a gente consegue ver uma transformação muito grande das relações, tanto familiares, sociais, no meio corporativo também. Quantas intrigas, quantas indisposições tem dentro do meio de trabalho, e muitas vezes são pessoas doloridas, pessoas sofridas. Ninguém sabe o que tem em casa, ninguém sabe o que é dentro de 4 paredes depois que a pessoa sai da empresa, o mundo que ela vive. Pessoas com problema, com dificuldades, com outras situações. Então, no momento que a gente escuta um pouquinho e dá atenção, se conecta com a pessoa, a gente consegue transformar muito a vida da pessoa e da gente mesmo. Então, uma coisa que eu gosto muito e acho que é super importante, que a gente deva melhorar a nossa escuta com presença ativa. Olho no olho. Eu falo assim, ó, bzz. Olho no olho, janela com janela da alma. E isso deve fazer um bem para muitas pessoas, né? Quando meu filho era pequeno, eu sempre dizia, Mateus, ó, bzz.
Olha aqui pro olho da mãe. Porque isso faz toda a diferença, né? Nossa, Marlise, olha, eu fico extremamente agradecida. É muito bom sempre te ouvir. Eu peço encarecidamente que você possa vir mais vezes, sempre trazendo coisas novas pra gente. Claro, bem isso. Porque o programa da Casa da Amizade é um programa assim que é voltado para vários tipos. Nós temos uma abrange de todos os temas, nós não somos focados num tema só, mas tudo que venha de acordo com a comunidade. E como sempre faço, quero aqui passar álcool gel. Gostaria que você fizesse o beijo, Claro. por gentileza. E quero te agradecer de coração por você estar aqui com a gente. Gente, é sempre gratificante. E quem quiser o contato dela, entre em contato comigo, que eu passo com o maior prazer. Marisa, que Deus te abençoe, que você continue essa pessoa iluminada que você é e sempre com coisas novas pra gente. Gratidão, E eu quero entrar no grupo, hein? Vai, já tá. Muito obrigada Obrigada, mesmo. eu. Seja sempre bem-vinda e que possamos mais vezes conversarmos. Gente, Obrigada. enquanto a vocês, muito obrigada. A gente conta sempre com o apoio de vocês e muito obrigada pelos retornos que eu tô tendo e esperamos vocês no próximo programa. E fique com Deus e uma boa semana para todos. Um beijo grande.